E tô curioso para saber como é que foi a repercussão aí na Espanha do jogo entre Valência e Real Madrid. Não só pelo gesto do Vini, pelos gols do Vini especificamente, né? Porque ele só comemora porque ele faz o gol, né? Então é uma comemoração muito simbólica dos Panteras Negras e tal. Eu acho que não teve dessa vez, Tati, pelo menos do que eu vi, não teve aquele uníssono muito claro, muito evidente, mas a gente viu várias imagens de cânticos racistas, de gente gritando, de gente mas muito mais isolado do que das últimas vezes, né? Especificamente da última vez lá em Valência. Ele faz 2 gols, empata o jogo, comemoração simbólica, sabe? E uma comemoração de quase que provocativa, sabe? E vi vários jogadores do Valência depois falando, ele não tinha que fazer nada pra... não precisava provocar a torcida, não precisava... Pô, é um gesto que tem uma simbologia muito forte, ele escolheu comprar essa briga, ele escolheu, então, sabe, você ouve, na hora que você responde, né? Pô, é uma reação do cara, ele escolheu essa briga e é um gesto, sabe, com uma simbologia forte. As fotos são, sabe, fantásticas desse momento. E aí depois o que acontece eu vou falar no final aqui pra gente falar da arbitragem. Mas como é que repercutiu aí os Uhum. gestos do Vini, hein, Tati? Bom, André, primeiro separando os dois gestos, né? Porque o primeiro gol que o Vinícius marca, que é o gol no finalzinho do primeiro tempo, que é o 2-1 para o Real Madrid, que o Real Madrid começa a tentar essa virada que quase aconteceu, daqui a pouco a gente fala sobre o final do jogo. E aí, esse primeiro gol é o que o Vinícius comemora erguendo o punho cerrado, né? Esse é o primeiro, a primeira comemoração. O que eu acho que os jogadores do Valência estavam falando é sobre o segundo gol. Que aí o Vini pega a bola e sai correndo, olhando para os torcedores do Valência. E aí eu acho que os jogadores do Valência estavam falando sobre essa comemoração, mas eu também não sei se exatamente aconteceu isso, porque eu não estava lá, então eu não posso falar sobre as coisas que aconteceram lá. Mas, em princípio, André, o ambiente, obviamente, foi de muita pressão, de muita tensão. Estava todo mundo com os olhos no Vinícius Júnior. E eu acho que ele, de certa forma, dentro de campo, quis dar uma resposta, porque ele foi determinante para o Real Madrid. Se o Vinícius Júnior tivesse feito 2 gols, o Real Madrid não tinha pontuado, em princípio, lá em Valência. E foi um ponto importante depois, ao finalizar da rodada, porque só o Atlético de Madrid dos 5 primeiros conseguiu vencer. Então aí está a comemoração do primeiro gol do Vinícius Júnior. Uma comemoração, como tu disse, muito simbólica, que aqui se falou bastante sobre essa comemoração, inclusive explicando o que ela significa, né? Porque tem muita gente que não sabe o que significa. Então, é o Vini mostrando a força dele e o quanto implicado ele está com a causa que ele comprou. E depois o segundo gol, aí já é uma comemoração um pouco mais de externalizar o que ele estava sentindo, né? Que aí ele olha para o torcedor mesmo, ele fala, eu tô aqui, ele faz até uma comemoração muito parecida com a do Cristiano Ronaldo, quando fazia assim. Então já é uma outra comemoração e foram 2 momentos diferentes, né? Mas acho que o Vinícius Júnior sofreu uma pressão absurda por ter que jogar no estádio do Valência, inclusive o Real Madrid, na chegada do ônibus, entrou por uma porta lateral para não ter nenhum tipo de problema na chegada do ônibus já do Real Madrid. Mas foi um ambiente de muita tensão e a gente viu casos isolados, entre aspas, né? Porque não dá para dizer que é isolado quando acontece sempre, mas casos de novo de racismo dentro do estádio. E a La Liga disse que está investigando todos eles. Já há muito tempo que estão investigando e até agora não aconteceu nada, né, André? Então a gente fica na expectativa de realmente poder acontecer alguma coisa. Mas o Vinícius Júnior foi o grande destaque da partida entre os jogadores, né? Já vamos falar sobre o árbitro. E mais ou menos esse é o resumo do que aconteceu no sábado. Então, Tati, eu entendi o que você falou, porque assim, os jogadores, eles podem estar falando do segundo lance, do segundo gol, né? Que ele faz esse Uhum. arredo, tipo, eu tô aqui e tal. E porque eu vi várias declarações de jogadores, ele não precisava provocar, ele escolheu fazer isso e tal. Mas pra galera que faz a ofensa, pra galera que, né, pros racistas, pra esses nojentos, esse gesto aí, ele é provocativo. E ele tem que ser provocativo. É muito forte, cara, a imagem.
porque ela mostra, assim, um ódio do outro lado, né? De várias pessoas, inclusive mostrando o dedo, e ali tem um ódio e tem um cara ali, ó, se colocando, se posicionando. Eu sou fã do Vini, e, cara, tô junto com ele nessa muito, assim, muito, muito. E não sei se você viu, Tati, porque é evidente, aqui a gente liga a televisão e já tá vendo, é só mudar, apertar um botãozinho, já vê rapidinho, você tá aí na Espanha, não tem esse acesso. Eu tava vendo uma matéria do Hoffman, que é da concorrência, aquela da ESPN, e ele encontrou uma brasileira entrou em contato com ele, não sei como é que foi Uhum. como é que foi a situação, mas a brasileira estava no estádio e ela estava incomodada. Porque, assim, ela relatou, né, que ela viu vários gritos lá de mono, não sei o quê. Alguns se juntavam, algumas poucas pessoas, mas se juntavam e gritavam mono, tal. Não foi aquele uníssono, não foi aquele negócio que foi em outro momento. Mas ela ficou incomodada, ela conta, porque tinha uma criança a 2, 3 cadeiras dela e gritando mono, e a mãe sem fazer absolutamente nada, e dane-se, né? Tipo, tá liberado no estádio, pode ser racista, pode ser o que você quiser, minha criancinha, cresça assim mesmo, essa é a educação que eu quero te dar, sem chamar sua atenção, nada. É uma escolha da mãe lá. E aí, a brasileira filma. A brasileira vai filmar, quando a criança começa lá, mono, e aí a mãe reage. Aí a mãe vem e quer você tá filmando a minha filha? E quer tomar o celular. Então aí é questão realmente de educação, de princípios, de valores, porque realmente a mãe ter uma reação dessa. Não, pera um pouquinho, a minha filha, meu filho, pode ser racista, mas você filmar ela sendo racista, não. Sabe, é um negócio que é difícil de... É um problema, André, que está na sociedade. E a sensação, às vezes, que passa é que se está fazendo muito pouco para solucionar, né? A gente sempre, eu trago aqui muito, assim, que a sociedade espanhola está avançando em muitos temas em que antes não se falava, que antes não se questionava, que antes não se debatia. Mas a questão do racismo mesmo, eles têm um caminho muito longo para fazer, porque realmente é algo que é difícil de entrar no debate. E quando não entra no debate, não se encontra uma solução. E quando não se encontra uma solução, e aí uma solução, eu digo uma lei que seja realmente efetiva para esse tipo de caso, parece que se normaliza, né? Então, existe um problema na base da sociedade que eu questiono até que ponto se está realmente tentando mudar, né? Porque já faz muito tempo. E o Vinícius está colocando a sociedade espanhola contra o espelho, está fazendo muita gente se questionar, se auto-questionar, com os casos que ele está sendo vítima durante todo esse tempo. Ele está mexendo com as estruturas, mas as estruturas estão aí ainda, André. Então, prova é esse vídeo que o Hoffman, que estava lá no estádio fazendo a transmissão para a ESPN, recebeu de uma brasileira que estava dentro do estádio. Então, a prova é de que as estruturas da sociedade elas se movem, mas a realidade é que ainda falta muito para se avançar na questão de o racismo realmente ser considerado um crime aqui na Espanha. É muito emblemática essa imagem. É muito emblemática. A mãe deixando e reagindo quando vão filmar. O Netflix quis entrar no estádio para poder filmar, estão fazendo o documentário do Vini, e o Valência proibiu, falou, não, a gente não quer que passe essa imagem aí equivocada de atos isolados pro mundo e tal. Se são atos isolados, deixa filmar, deixa mostrar. Enfim, ô Tati, o que aconteceu no final do jogo? Eu tava numa gravação ontem e o Douglas me contou, tava eu e o Douglas, né? Filmando, aí a gente começou a falar do final de semana e tal. Não, pô, eu vi pouco de futebol, não sei o quê. Ele falou, você viu o juiz do Real Madrid? Eu falei, não, bizarro. Real Madrid eu vi o negócio do Vini, né? Eu vi o que aconteceu. Eu realmente estava fazendo outras coisas. Aí ele falou, cara, ele apitou o final do jogo. O cara ia cabecear a bola. Aí eu falei, não é possível. Aí fui ver. Cara, que maluquice, Tati. É um dos maiores erros de arbitragem que eu já vi na minha vida, André. Porque a sequência do lance é a seguinte:
já estava no final dos acréscimos, inclusive estava nos acréscimos dos acréscimos que o árbitro resolveu dar, porque teve uma análise de VAR, um lance nos acréscimos, e o árbitro falou para os jogadores que estavam em campo, depois do escanteio termina o jogo. Só que o Modric bate o escanteio, a bola acaba desviando, mas ela cai de novo no pé do Brahim, e o Brahim continua a jogada, e quando o Brahim cruza para o Bellingham marcar o gol de cabeça, é que o árbitro apita. Ele apitou 3 vezes. A primeira vez que ele apita é quando o Brahim já está cruzando. Então, ele não terminou o jogo depois do escanteio. Quando o goleiro espalma, ele podia ter terminado o jogo. Não, ele espera dar sequência na jogada e aí ele termina o jogo no momento que o Brahim cruza para o Bellingham cabecear. Então, foi uma confusão, André. Assim, que estão colocando... Expulso, né? E o Bellingham foi expulso porque ele olha para o juiz e fala... it's a fucking goal. E o juiz diz que interpreta essa frase do Bellingham como ele insultando. Então agora tá a maior polêmica aqui, porque o Real Madrid, obviamente, já recorreu esse vermelho do Jude Bellingham, porque não considera que esteja insultando o juiz, o árbitro da partida. Vamos ver agora, no meio da semana, deve sair a sentença em relação a isso. Mas assim, André, é um dos grandes erros da história da arbitragem espanhola, porque ou o árbitro para logo depois que o goleiro espalma a bola, ou o árbitro para antes do escanteio. Termina o jogo antes do escanteio. O que ele fez não tem nenhum sentido. E claro, são 2 pontos que o Real Madrid deixou de ganhar. Claro que a rodada, no final das contas, nem prejudicou o Real Madrid em relação a isso, porque não mudou muito na tabela, mas são 2 pontos que podem valer título, né, André? Não prejudicou agora, porque inclusive o Girona, né, não fez a parte dele. Perdeu nesse fim de semana, Pois é, o Girona perdeu, o Barcelona empatou, né? Empatou, o Atlético de Bilbao empatou, o único que ganhou dos 5 primeiros foi o Atlético de Madrid. Então não mudou muito a situação da tabela, mas são 2 pontos que o Real Madrid vai estar... E se o Real Madrid já estava em cima dos árbitros, André, nessa temporada, em relação toda ao caso Negreira, que vem lá de trás dos questionamentos de porque o Barcelona pagou durante 20 anos o segundo da arbitragem da Espanha, tudo isso agora só faz aumentar ainda mais os questionamentos da torcida do Real Madrid para cima da arbitragem, depois desse erro do Rio Mansano, que estão dizendo por aqui, André, que vai para a geladeira na próxima rodada. Assim, ó, se ele avisou os caras que ia acabar depois do escanteio, velho, na hora que afastou da área, acabou. Acabou, já vira de costas. Tá dentro da prerrogativa do árbitro encerrar o jogo quando ele quiser, mas também tem que ter bom senso. Não é a primeira vez, já aconteceu algumas vezes por aí, e acho que a mais famosa delas, nós não éramos nascidos, evidentemente, Tati Mantovani. Mentira, eu era, mas eu não lembro porque eu tinha 3 anos de idade. 2,5. Numa Copa do Mundo aconteceu isso com o Brasil. Na Copa do Mundo de 1978, Brasil e Suécia, bola pra área, numa cobrança de escanteio. O cara cobrou o escanteio, só que o árbitro terminou com a bola no ar. Nossa. Bate escanteio, o cara termina com a bola no ar. Gol de cabeça do Brasil. E o jogo terminou 1-1. Gol de cabeça do Brasil. E ele anulou. O cara esperou ele bater. O juiz, segundo a regra do futebol, e o nosso Túlio Ligeiro é um grande especialista de regras do futebol. Só se você tem um pênalti que o árbitro não pode parar o jogo. Que ele não pode terminar o jogo. Então, por exemplo, sai um pênalti. O cara vai bater o pênalti, o juiz, ó... Não vai bater. Não, precisa deixar bater o pênalti. Inclusive faltas e, né, Então, você pode parar o jogo. Só não pode no pênalti. Mas é uma falta de bom senso, né, velho? É uma falta. Tudo bem que já tava no acréscimo da acréscimo, mas vai bater o escanteio, bateu. Saiu a bola da área, acabou. Exatamente. Tira de costas. Enfim.